Está rolando um vídeo em que o futuro reitor Antônio Cláudio diz que não pode implementar as 30 horas em função do TCU. Isso é uma mentira. Resolvi fazer esse vídeo para esclarecer os últimos acontecimentos, para também descrever as ações que nós temos tomado para garantir segurança jurídica para aqueles técnicos que desejarem exercer o direito de trabalhar 30 horas semanais. A única forma de garantir segurança jurídica para os servidores da UF é construindo um processo de flexibilização com base nos conceitos legais. No grau de hierarquia das normas, a Lei 8.112 é superior ao Decreto 1.590. A Lei 8.112 prevê que a jornada de trabalho do servidor pode se dar entre 6 horas diárias no mínimo e 8 horas diárias no máximo, compondo no máximo uma carga horária semanal de 40 horas. A jornada de trabalho dos servidores técnico-administrativos das universidades federais é determinada pelo decreto de 95 como 40 horas semanais, mas esse mesmo decreto prevê a excepcionalidade para uma carga horária de 30 horas semanais em casos específicos. O decreto 1590, que é um verdadeiro boicote legislativo, prevê no artigo 3º que para aquelas entidades ou órgãos que cumpram atividade e jornada superior a 12 horas ininterruptas, é facultado ao dirigente máximo da instituição flexibilizar essa carga de 40 para 30 horas semanais. Dessa forma, esse decreto 1590 não é um empecilho para o cumprimento da carga de 30 horas semanais na UF, tendo em vista que essa instituição desempenha seus serviços em um turno que supera as 12 horas diárias. Logo, as únicas duas legislações que tratam sobre o assunto de jornada de trabalho ratificam a viabilidade jurídica da jornada de 30 horas semanais para os servidores da UF. A partir de 2014, o Ministério Público Federal reiteradamente começou a cobrar uma resposta sobre a carga horária de cada um dos servidores da UF. Relembramos que foi o próprio reitor que enviou ofício ao Ministério Público relatando as 30 horas na UF. O Ministério Público apenas questionou qual foi o ato da reitoria, se ela regulamentou ou não as 30 horas na UF. Naturalmente, a administração organizou um comitê, um grupo de trabalho coordenado pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas para regulamentar e, naturalmente, proteger o servidor. Ao invés de responder favoravelmente à categoria, o reitor, em 2016, publicou 3 portarias que limitavam as 30 horas para a categoria. E esse trabalho gerou um conjunto de portarias em outubro de 2016, que previa, inclusive, o exercício de 10 horas semanais em trabalho remoto, o que está perfeitamente consonante com o mundo, de modo geral. A reitoria adotou medidas que são até contrárias à legislação, como banco de horas e trabalho remoto, que não são previstas em lei, no nosso caso o RJU. Tivemos a certeza então que se trata de um problema político e não jurídico. A conclusão que hoje se retoma é de que a reitoria pende mais uma vez para o lado do governo e deixa desguarnecidos seus técnicos administrativos. O movimento grevista daquele mesmo ano entendeu que isso era uma perda, não atendia às reivindicações do movimento. Realmente, foi somente com a greve da categoria e com intensa mobilização que conseguimos conquistar as 30 horas de 2016. Com essa luta e a firmeza, arrancamos do reitor uma portaria que manteve as 30 horas. É preciso esclarecer que essa portaria foi construída inclusive com a presença do procurador Marcelo. Em julho de 2017, a Controladoria Geral da União, um órgão de controle, enviou um documento para a universidade determinando a revogação da portaria por considerá-la irregular. Nós resistimos, não aceitamos essa determinação com o argumento da autonomia universitária. O processo de transparência da reitoria é tão questionável que no meio do ano de 2017 tivemos uma reunião da comissão paritária em que nós, membros dessa comissão, tivemos acesso de maneira extraoficial ao documento da CGU. Não tivemos acesso ao seu conteúdo na íntegra, sendo que o mesmo já havia sido respondido pela reitoria. A comissão paritária é composta por 12 membros da administração e 12 membros da categoria, sendo que um de seus representantes é o pró-reitor da Progep. Nem mesmo ele teve acesso ao conteúdo deste documento. Em agosto de 2018, recebemos um ofício do Tribunal de Contas da União, que, julgando as contas da universidade, concluiu que era ilegal a publicação da portaria. Esse ponto talvez seja o mais óbvio. O TCU manda uma notificação ao reitor pedindo as razões e justificativas que sustentam a legalidade da portaria lançada em novembro de 2016. É importante lembrar que o artigo em que se enquadra essa suposta ilegalidade não demonstra a existência de qualquer débito, portanto não coloca em risco as contas da universidade.
Ou seja, quando o reitor é questionado pelos órgãos de controle sobre a legalidade dessa portaria de 2016, ele não apresenta o documento criado pela própria comissão, mas resolve dissolver a comissão e publicar uma outra portaria com base num parecer do procurador Jonas que retrocede todos os aspectos que já tinham sido ultrapassados sobre o tema. Não há que se falar em qualquer tipo de crime de responsabilidade ou de gestão, tendo em vista que o processo de flexibilização foi feito em alinhamento a todos os conceitos jurídicos e legais e com um alto grau de detalhamento e de estudo da natureza dos serviços prestados por essa universidade. Os órgãos de controle não podem intervir no mérito administrativo, sob pena aí sim de interferir na autonomia universitária. No limite, o que poderia haver aí sim é uma judicialização da questão, como foi feito no caso de Cefet de Pelotas, único precedente judicial, diga-se de passagem, em que o MPF e os órgãos de controle, questionando a atribuição da jornada de 30 horas para todos os servidores, perderam em todas as instâncias. Num ato de responsabilidade, revogamos aquela portaria, editamos uma nova, nos moldes das leis e regulamentações, e uma nova comissão, então, mapeará toda a universidade para conceder ao máximo possível de servidores, segundo as características do decreto e das normatizações, o direito de trabalhar 30 horas semanais, se assim ele desejar. Fica nítida que a intenção do reitor não é defender o direito dos trabalhadores, como sempre fala, e sim de se alinhar a uma política nacional do governo Temer, consecutivamente de desmonte do serviço público. Recentemente passamos por um processo eleitoral na UF, e o atual vice-reitor, que se elegeu, utilizou muito o acordo das 30 horas, o relatório da comissão para conquistar votos. E nesse momento o que estamos vendo de fato é um estelionato eleitoral quando não cumpre aquilo que prometeu, semelhante ao que vemos no Brasil inteiro, com políticos governando, utilizando promessas e depois não cumprindo os seus compromissos.